E por aqui o assunto é sucessão familiar. De acordo com a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, mais de 40% dos produtores aqui do país têm mais de 60 anos. E dessa porcentagem, apenas 28% desses produtores têm filhos em idade adulta que vão seguir a atividade rural da família. E com isso, ou seja, o Brasil enfrenta uma grave crise em relação à sucessão familiar, porque os produtores estão encontrando dificuldade em formar os seus sucessores. Além disso, também a maior dificuldade está no conflito de gerações e principalmente nos relacionamentos dentro da família. E esse é o tema da nossa entrevista. Para falar sobre esse assunto que é bastante importante para você, produtor e produtora de todo o Brasil que está nos acompanhando, eu recebo em nossos estúdios novamente, a pedido dos telespectadores, o professor Elber Silva Júnior, que é agrocoach em agronegócio e também é especializado em gestão de relacionamento e vai falar para a gente informações importantes sobre como mediar conflitos, principalmente em relação à sucessão familiar. Bom dia, professor Elber, seja novamente muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Gratidão. Muito bom estar aqui. E olha, você que é psicólogo, é pós-graduado, principalmente em gestão também, em relação a desenvolvimento de relações, e está há mais de uma década trabalhando com sucessão familiar, a psicologia é um diferencial em relação à mediação da sucessão familiar, professor? Com certeza. Nós percebemos isso claramente, Elaine, na conversa que nós temos com os produtores rurais e suas famílias. Recentemente eu fechei mais um projeto de sucessão familiar no agronegócio, mais um projeto de consultoria nessa área, e o produtor me falou justamente isso, assim, Elber, outras empresas me procuraram para oferecer uma assessoria, uma consultoria na área de sucessão familiar, mas eram todos agrônomos, veterinários, administradores, e o teu grande diferencial é que você é psicólogo, e a gente percebe que o nosso problema aqui é lidar com gente, é lidar com pessoas. É claro que eu tenho na minha equipe agrônomos, advogados, administradores. Agrega, né? Agrega, mas eu entendo que o processo de sucessão familiar depende muito de comportamento, de atitude e principalmente do relacionamento dentro da família. Porque no agronegócio nós encontramos a realidade dos negócios familiares. Exato. De empresas familiares. Aliás, o primeiro passo é, inclusive, tratar a propriedade como uma empresa. Uma empresa. Esse já é o primeiro ponto. A gente vem falando bastante sobre isso, viu, professor? Perfeito. Uma empresa rural. Uma empresa rural. Mas lembrando sempre que é uma empresa rural familiar. Se é familiar, é preciso, acima de tudo, entender como está funcionando o relacionamento na família. Porque se o relacionamento na família for saudável, isso tudo se aplica na fazenda, né? Reflete na fazenda. Então a psicologia ela é fundamental para ajudar as pessoas a se relacionar melhor. Porque infelizmente hoje nós encontramos pais que não se entendem com os filhos dentro da propriedade. Exato. Irmãos que não se entendem um com o outro. Nós encontramos filhos que querem continuar na atividade rural e filhos que não querem saber de nada disso, né? Não querem nem saber. Então, o primeiro passo, antes de desenvolvermos o planejamento estratégico da fazenda, é conversarmos com a família e usar todo o know-how da psicologia, da análise transacional, da psicologia positiva. Isso que eu ia falar, mas como fazer essa mediação de forma eficiente, professor? Que eu tenho certeza que tem muita gente que está nos acompanhando, deve estar passando por esse problema. Sim. Os filhos em idade adulta não querem saber do campo, as cidades cada vez mais atrativas. Mas como fazer isso de forma eficiente, professor? Conta pra gente. Existe algum segredo, alguma receita? Na verdade, não é nenhum segredo, é técnica, é ferramenta, metodologia. Ferramentas do coaching, ferramentas da psicologia positiva, ferramentas da constelação familiar. A gente tem utilizado muito a constelação familiar dentro das famílias de produtores rurais, mostrando como é importante buscar essa harmonia, fazer com que todos possam olhar para a propriedade com o mesmo foco, que possa existir mais harmonia. Nós trabalhamos com planejamento estratégico no agronegócio. Sim. A primeira coisa que a gente faz num bom planejamento estratégico é definir a missão da fazenda. A missão é uma declaração do que a fazenda é. O que nós fazemos na nossa metodologia, no nosso trabalho de coaching? Nós pedimos que a partir da família, cada um coloque no papel, na percepção dele, qual é a missão. Qual é a missão da fazenda. Certo. E aí depois nós lemos essas missões e a gente percebe que tem um DNA da família ali. Tem palavras-chave que aparecem. A partir destas palavras-chave, eu peço que eles refaçam
novamente a missão. Até que chega um momento que a gente consegue uma missão que não é só do produtor, não é só do filho, é da família. E aí nós temos um segredinho, que aí sim tem a ver com o nosso diferencial em termos de consultoria, para levar essa missão para todos os funcionários da fazenda. Começa na família, mas falando de psicologia, a gente tem que melhorar o comportamento de todos, até do mais simples funcionário lá dentro. E aí a gente tem uma metodologia específica para isso. Para não acontecer de você chegar na fazenda e perguntar assim, qual é a missão da fazenda? E o cara fala assim, professor, na entrada da fazenda não tinha uma placona bonita lá? Então, o que está escrito lá na placa. Ah, entendi. Na verdade, não, a gente... não está em consonância, não, né? Exato. Então, tem que estar em consonância a partir da família e chegar até o mais simples dos funcionários dentro da fazenda. A gente estava, inclusive, conversando que recentemente você passou aí por uma prova de fogo, que foi uma família também que passou por problema, até mesmo com agressão que acontece. Como que o senhor conseguiu mediar e conseguiu resolver essa situação? De maneira prática, assim, para o pessoal entender. Justamente usando técnicas até de psicoterapia em grupo. Trabalhando a psicologia, mostrando o seguinte, olha, antes de ser produtor sucessor, vocês são pai e filho. Então, você, pai, você precisa tomar cuidado com essas questões, porque antes de ser produtor, antes de ser patrão, você é pai. Agora, você, filho, respeite seu pai, ele chegou primeiro. O conflito de gerações está aí. O pai, ele quer manter a tradição. E o filho quer mudar. E o filho quer mudar. Então, o filho muitas vezes fala assim, meu pai é ultrapassado, ele não sabe o que ele está falando, eu aprendi mais, e esquece que o pai tem mais experiência do que ele, que o pai está ali anos na propriedade. Então, o filho tem que aprender a respeitar o pai e todo o conhecimento que ele tem. E não só pelo conhecimento, mas pelo respeito que ele deve ao seu progenitor, ao seu pai. Mais do que um patrão, mais do que o produtor, mais do que o dono da fazenda, é o pai. É o pai. E o pai merece respeito. Por outro lado, o produtor também precisa ir aliviando um pouco a tensão e aos poucos ir transmitindo o que ele tem de melhor para os seus filhos, para os seus sucessores e ir paulatinamente, progressivamente, dando mais autonomia. Isso. Permitindo que ele também traga a experiência dele, a vivência dele, a motivação dele. Permitir que um novo também chegue ao tradicional. Isso mesmo, Elaine, matou, foi no ponto. Então a gente precisa fazer com que haja um equilíbrio. Então o mais novo precisa respeitar o mais velho e o mais velho precisa dar uma oportunidade para o mais novo. E aí a gente busca essa convergência, esse equilíbrio e as coisas se resolvem. Então eu já passei por vários problemas nesse sentido, de irmãos que chegaram às vias de fato, que se agrediram, né, na minha frente, às vezes assim. E aí eu tenho que intervir e falar assim, gente, calma, vocês são família, né? Já sei de produtores rurais que infelizmente não estão falando com os filhos. E aí quando eu chego, a primeira coisa que eu falo, quer ter sucesso no processo de gestão estratégica do agronegócio, traz a família tem que estar em equilíbrio. A partir de uma família saudável e equilibrada, você consegue melhorar de forma muito substancial a produtividade dentro da fazenda. E para finalizar, para você de casa que está nos acompanhando, e como transformar o herdeiro em sucessor, professor? Ah, perfeito. Esse é um processo que depende muito das estratégias e das ferramentas de coaching. Herdeiro é fácil. Herdeiro é aquele que depois do inventário recebe uma propriedade. O sucessor é aquele que vai aprendendo, inclusive enquanto o pai está vivo, ou a mãe, porque muitas propriedades são administradas hoje em dia pelas mulheres. O sucessor é aquele que aprende com a primeira geração tudo o que ele precisa fazer para pegar aquela propriedade que ele recebeu e evoluir. Transformar o que ele recebeu num legado. Como eu falei da outra vez... Bonito isso, legado. É legado. O herdeiro, ele recebe propriedades. Um sucessor, ele recebe um legado. Eu falei na última vez que eu estive aqui que nós estamos disponibilizando gratuitamente um presente que eu quero dar para os teus ouvintes aqui, para os teus telespectadores, um livro sobre sucessão familiar no agronegócio. Muito bacana. Muitas pessoas estão me escrevendo lá no profeber@hotmail.com. Sim. Né? Ou entram lá no Facebook, facebook.com/professor Eber, e a gente encaminha esse livro digital, que é praticamente um manual de sucessão familiar no agronegócio. Muitas pessoas estão me escrevendo, me pedindo, na medida do possível a gente está encaminhando, porque todo dia praticamente Fala novamente para a gente poder encerrar o seu e-mail, então, o e-mail para poder receber. Isso é profeber, prof de professor, Eber, que é meu nome, profeber@hotmail.com. Ou no WhatsApp, muita gente está me pedindo no WhatsApp também, que é 017 98155
0004. E no Facebook tem todas as informações também. Tá certo. Professora, olha, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, vamos voltar ainda para falar de holding familiar, Sim, que é um ganho da sucessão familiar, que tem a parte jurídica embasada, que Perfeito. é muito importante hoje em dia, com tecnologias disponíveis. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Volta logo aqui para poder passar essas informações para a gente. Sim. E a gente vai continuar aí em conversa para trazer, então, novidades aqui para o programa. Maravilha. Logo, logo nós vamos trazer o curso de formação e certificação em agrocoaching para cá. Tá certo.